gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Clara, eu faço Física na USP e hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre a física por trás do filme Interestelar. A minha ideia de gravar esse vídeo veio do IGTV que eu postei lá no meu Instagram, que é @FísicaClara. Se você não me segue lá, que eu posto sempre vários conteúdos sobre curiosidades de física e coisas do tipo. E eu postei um IGTV sobre o paradoxo dos gêmeos, que tem bastante essa coisa da relatividade, da diferença da passagem de tempo para quem tá viajando no espaço e para quem ficou aqui na Terra. E muitos comentários que eu recebi foram a respeito do filme Interestelar, das pessoas perguntando se aquilo tinha a ver com o filme, só que infelizmente eu ainda não tinha assistido o filme. Finalmente eu tive tempo de assistir e esse vídeo vai ser sobre a explicação física, científica por trás do filme Interestelar. E se vocês gostarem desse tipo de vídeo, me deixem aqui nos comentários que eu vou começar a gravar uma série de vídeos explicando filmes de ficção científica, a ciência, a física por trás de vários desses filmes. Daí me deem sugestões de filmes também. Vamos lá então, sobre o filme Interestelar. Inicialmente eu queria falar que eu amei o filme, eu achei super legal. Gostei muito do final, gostei muito do enredo, gostei de tudo, pra falar a verdade. E é importante a gente ressaltar que o filme ele foi produzido contando com a assessoria de um astrofísico, que é chamado de Kip Thorne. Então, por conta disso, como vocês vão perceber aqui ao longo do vídeo, existem vários episódios que acontecem no filme que, de fato, têm uma explicação física, uma explicação científica por trás. Então, não são coisas completamente aleatórias, então, no mínimo, seria algum tipo de especulação que os físicos já têm, mas não têm a resposta. Então vocês vão perceber que realmente o filme ele é bem fiel ao que é previsto, principalmente pelos pressupostos ali da relatividade restrita, relatividade geral, as teorias do Einstein. Para quem de repente viu esse filme já faz um tempinho, eu vou fazer um resuminho assim, bem resumido mesmo, sobre o enredo do filme, né, a história, e depois eu vou passando sobre os fatos científicos que a gente pode notar e explicar através da física. Bom, o que a gente tem ali é uma situação meio de um mundo apocalíptico, né? A gente tá à beira da extinção da espécie humana, a comida tá acabando, a atmosfera tá mudando, tem muita poeira, tá dando um problema respiratório em todo mundo. Então a espécie humana não conseguiria sobreviver por mais muito tempo. Daí a gente tem o principal personagem da nossa história, que é o Cooper. O Cooper é um ex-piloto da NASA. E aí o que acontece é que a filha do Cooper, a Murphy, ela começa a receber alguns sinais que ela acha que ela tá se comunicando com algum fantasma. E ela começa a interpretar os códigos ali, a comunicação desse fantasma. E acontece que ela recebe algumas coordenadas, ela é criança ali na época ainda. O pai dela nota que essas coordenadas correspondem a uma localização geográfica, né? Então eles vão e descobrem que essa localização, essas coordenadas correspondem a um tipo de sede da NASA, que era ali bem secreta, então quase ninguém sabia que existia. Diante disso, ele conversa ali com os professores, com a galera ali da NASA, e esses professores explicam para ele a situação do mundo, que não daria para sobreviver por mais muito tempo, que a espécie humana ia acabar entrando em extinção, que a gente estava no apocalipse. Então a única solução para a perpetuação da espécie humana seria se um grupo de astronautas e de pilotos, né, se unissem e fossem tentar procurar vida em outros lugares, em outros planetas. Inicialmente não teria nenhum planeta próximo, assim, que a gente conseguiria ir até lá, que pudesse ser habitável pela espécie humana. Só que aparentemente surgiu de uma forma um tanto quanto misteriosa, uma espécie de buraco de minhoca, que é um tipo de atalho que eles poderiam pegar para entrar em outras galáxias, em outros lugares bem distantes da nossa galáxia, do nosso planeta. Diante disso, eles conseguiriam passar pelo buraco de minhoca e encontrar planetas que eles tinham evidências que poderia ser possível a vida lá. E é basicamente isso. E daí, no decorrer disso, a gente tem vários fatos científicos, várias curiosidades, várias coisas que a gente fica pensando, tipo, putz, será que isso existe mesmo? E eu vou contar um pouquinho pra vocês das coisas mais importantes, das coisas mais notórias e que dá pra gente explicar por meio da física. Bom, então, primeiro eu vou falar sobre o buraco de minhoca, o wormhole, né, que é como eles chamam em inglês. Esse wormhole, ele é previsto pela teoria da relatividade geral do Einstein. A teoria da relatividade geral do Einstein é aquela que fala umas loucuras de deformação do espaço-tempo, uma coisa no sentido de que o tempo se torna mais uma das dimensões, né? Então, meio que a gente está envolto num lençol, numa espécie de manta, onde a gente tem ali as dimensões espaciais, a gente também tem o tempo e os objetos massivos, por exemplo, com bastante massa, né? Então, se você pegasse, por exemplo, uma pedra bem pesada
e jogasse ali no lençol, né, nesse manto que envolve todo o nosso universo, a gente poderia ver que de fato existiria uma deformação ali no local onde a gente jogou a pedra. Essa é mais ou menos a teoria da relatividade geral, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui. Então, assim como é abordado no filme, o buraco de minhoca, o wormhole, né, seria uma espécie de atalho que a gente poderia pegar. Então, se você tem, por exemplo, uma folha, você quer chegar de um lugar para o outro, você dobra, né? Seria essa dobra ali no espaço-tempo. Então, se você furar o papel ali com uma caneta, como é demonstrado no filme também, quando ele vai explicar o que seria o buraco de minhoca, você construiria um atalho de um lugar para o outro. É importante a gente ressaltar que os buracos de minhoca, na verdade, eles são uma especulação da física, que seria algo relacionado à teoria da relatividade geral do Einstein. Mas não existe nenhuma evidência de que eles de fato existem. Muitos cientistas desacreditam, né, da existência dos buracos de minhoca. Então, é uma especulação física. Não quer dizer que não existe, também não quer dizer que existe. É possível que exista, porque se existisse, não estaria contradizendo nenhuma das teorias ali do Einstein, mas não existe nenhuma evidência. Então, a gente já começa por uma questão científica que é um tanto quanto misteriosa ainda pra gente. Além disso, alguns estudos apontam que se esses buracos de minhoca existissem, eles seriam abertos, né? Eles existiriam por um tempo tão curto que não daria para absolutamente nada passar por eles. Passando pelo buraco de minhoca, então, o Cooper e os outros cientistas vão em direção ao planeta Miller. Antes da gente falar um pouquinho sobre o planeta Miller, eu vou falar sobre uma das peças centrais do nosso filme, que é o buraco negro de Gargantua. Bom, então vamos começar falando sobre o que é um buraco negro. Inclusive, lá no meu Instagram, no Física Clara, tem IGTV sobre isso. Então dá uma olhadinha lá que tá explicado bem em detalhes a história do buraco negro, como foi descoberto, a questão da foto que foi registrada. Eu vou explicar aqui de uma forma um pouco mais sucinta. O buraco negro ele também tem a ver com a teoria da relatividade geral do Einstein. E o buraco negro é um objeto extremamente denso, o que significa que ele possui muita massa, ele é bem pesado, só que essa massa está concentrada num volumezinho bem pequeno, então ele tem uma densidade muito grande. Por conta disso, ele exerce forças gravitacionais sobre tudo que passa ao redor dele. No buraco negro, a gente tem em volta dele uma espécie de fronteira, não é uma fronteira física, né, que a gente consegue tocar, é uma fronteira teórica, que é chamado de horizonte de eventos. Se você passa além do horizonte de eventos, você é automaticamente sugado para o centro do buraco negro. Então, até mesmo a própria luz é atraída, é sugada para dentro do buraco negro quando ela passa por essa fronteira teórica que seria o horizonte de eventos. E é por isso que chama buraco negro também, porque nem a luz consegue escapar da força gravitacional ali do buraco negro. Então, basicamente, a maior importância do Gargantua, né, do buraco negro ali do nosso filme, é exercer uma força gravitacional muito forte sobre tudo que está ali perto dele. O que está ali perto dele é justamente o planeta Miller. Nesse planeta a gente percebe que existem ondas, né, ondas de água mesmo, né, igual a gente tem aqui no mar, que são altíssimas, ondas super grandes. E isso não foi colocado por acaso no filme, porque por conta do planeta Miller estar bem próximo, ali a órbita dele está bem próxima do horizonte de eventos, do buraco negro, existiria uma força gravitacional muito forte agindo sobre o planeta Miller. Essa força gravitacional provocaria uma certa força de marés, e essa força de marés faria com que existissem ondas gigantescas. Então, o fato de a gente ter ondas muito grandes ali no planeta Miller não foi uma coisa colocada por acaso. Poderia ser uma consequência, sim, de um planeta bem próximo a um buraco negro que sofre uma grande força gravitacional exercida pelo buraco negro. Então, no planeta Miller, aquilo ali que é retratado não é por acaso. Poderia sim acontecer, porque poderia ser uma consequência da proximidade com o Gargantua. Também no planeta Miller, né, quando eles estão chegando no planeta Miller ou quando eles estão passando pelo buraco negro, eles falam a questão de que existe uma dilatação temporal, o que significa que a cada 1 hora que eles ficassem ali no planeta Miller, teriam se passado 7 anos para as pessoas que estão na Terra. Inclusive, eu acho que foi isso que suscitou as dúvidas que apareceram para mim no vídeo do paradoxo dos gêmeos que eu postei lá no Instagram. A questão da diferença de tempo, né, da diferença de passagem de tempo, ela é prevista pela relatividade geral e pela relatividade restrita. Então, assim, pela teoria da relatividade como um todo. Na teoria da relatividade geral, se a gente pensar naquela questão de que a gente está envolto por um lençol que representaria o espaço e o espaço-tempo, e o que aconteceria é que para objetos muito massivos, muito pesados,
eles deformam tanto esse espaço-tempo que tudo que passa por ali sofre uma deformação no tempo, na passagem do tempo. O tempo praticamente para se a gente passasse por dentro de um buraco negro, porque existiria uma força gravitacional tão forte ali e todas essas consequências ali da deformação do espaço-tempo que o tempo passaria de uma forma bem mais lenta do que para quem ficou na Terra. No caso da relatividade restrita é o seguinte: a gente parte do pressuposto, descoberto por Einstein, que a velocidade da luz é uma constante. Então a velocidade para de depender do referencial. A velocidade da luz, no caso, ela é uma constante para todos os observadores. Se aqui pra gente na Terra a velocidade é uma coisa que muda de referencial para referencial e o tempo é fixo, ou seja, se eu observo que passou 1 hora, uma pessoa que está andando com uma certa velocidade também vai concordar comigo que se passou 1 hora. Quando a gente está viajando com velocidades próximas da velocidade da luz, a velocidade da luz é fixa e o tempo passa a ser variável. Então, uma coisa que aconteceu para mim no tempo em que demorou 7 anos, 7 anos para acontecer aquela coisa, para a pessoa que está viajando com velocidade perto da velocidade da luz, demorou apenas 1 hora. Isso está presente num dos diálogos que o Cooper fala com a Murphy antes dele ir para a viagem. Quando ele dá o relógio para ela antes dele partir, ele fala justamente isso, que quando ele estiver viajando com velocidades próximas da velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo, o tempo vai passar diferente para os dois. Então seria possível que ele voltasse, da expedição dele e encontrasse a filha dele com a mesma idade do que ele. Então isso estaria um pouco mais relacionado com a relatividade restrita, onde a gente está encarando a velocidade da luz como uma constante e daí o tempo mudaria. Então, pela teoria da relatividade do Einstein, isso seria uma das coisas mais notórias, uma das coisas mais famosas, assim, por assim dizer, das consequências dessa teoria, de que quando a gente está viajando com velocidades muito altas, próximas da velocidade da luz, ou quando a gente está ali interagindo com objetos extremamente massivos, como por exemplo um buraco negro, existiria uma desaceleração ali no tempo, na passagem do tempo. Então, para o Cooper, para os outros tripulantes ali, para os outros cientistas, teria passado 1 hora, enquanto aqui na Terra teria passado 7 anos. Isso também justifica o fato de que quando o Cooper encontra a filha dele, a filha dele já tá ali com cerca de uns 90 anos e ele tá praticamente com a mesma idade que ele tinha. Então ele encontra a filha dele mais velha do que ele. Então a gente tem uma filha mais velha do que o pai. O que seria de fato possível se a gente pensar ali nas teorias da relatividade. Bom, então já deu pra gente perceber que existem várias coisas no filme que são realmente científicas, que realmente estariam ali previstas pela física ou no mínimo, de uma certa forma, uma especulação que pode ser verdade, pode não ser. É importante a gente ressaltar também que o filme foi gravado ali, acho que 2014, 2015, e nessa época ainda não se tinha a foto do buraco negro, Então, até nessa época existiam cientistas que duvidavam da existência do buraco negro. Então, naquela época, o buraco negro ainda era uma coisa misteriosa, uma especulação. Hoje em dia a gente sabe que ele existe, a gente tem a foto, Então virou uma coisa um pouco mais concreta. E por último, fugindo um pouco dessa linha de coisas que são científicas, que estão ali de encontro com o que é previsto nas teorias da física, a gente tem o final, O final, o Cooper entra ali no buraco negro, ele percebe que o tempo, ele deixa de ser uma dimensão igual a gente percebe, E passa a ser uma dimensão, de certa forma, espacial, em que ele consegue ver o passado, Ele consegue ver ele não consegue só ver, ele consegue interagir. Então ele também consegue derrubar os livros. Então percebe-se que no final o Cooper era o fantasma que estava enviando sinais para Murphy, para a filha dele quando ela era criança. Então foi ele que causou tudo isso, ele que mandou as coordenadas da NASA para ela poder descobrir as equações e poder salvar o planeta. Essa parte eu acho que seria a parte mais de ficção mesmo, porque a gente não sabe o que acontece dentro de um buraco negro. E assim como é falado no filme, a gente precisaria de alguém viajando por um buraco negro que voltasse pra gente e contasse como que é, Então, assim, é uma coisa que é um tanto quanto ali especulativa, que não tem muito embasamento científico, a questão dele poder interagir com o passado, interagir com ela. Então, ao mesmo tempo, ele tá se vendo ali, Quando a Murphy tinha 10 anos, quando ela era criança, ele tá se vendo, ele tá interagindo com o Cooper do passado ao mesmo tempo, mandando as coordenadas ali da NASA. Então teria esse lapso temporal, de que a gente estaria o presente interagindo com o passado, modificando o futuro e tudo isso. Então essa parte é um tanto quanto especulativa, não tem nenhum embasamento científico.
Mas de qualquer forma, ela foi incrível, porque eu adorei o final e eu realmente não estava esperando que poderia ser isso que ia acontecer. Então, embora não tenha muita ciência, muita física por trás dessa parte, ela foi essencial para construir o enredo ali do filme Interestelar e também para concluir de uma forma assim um tanto quanto inesperada, né, que ele era o fantasma, que ele interagia com a filha dele para modificar o presente, para fazer as coisas acontecerem. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, deixa o seu comentário também. Sugere para mim mais filmes desse estilo, assim, filmes de ficção científica que podem ter uma ciência, uma física por trás, que vocês não entenderam direito, ou que vocês têm curiosidade de saber se aquilo corresponderia à realidade ou se seria completamente impossível de acontecer. Me segue lá no Instagram também, que é @fisicaclara. Eu tô sempre postando vários IGTVs por lá. Eu postei IGTV sobre o buraco negro, sobre o paradoxo dos gêmeos, que tem tudo a ver com isso, né? Então, um gêmeo vai viajar e volta com uma idade diferente do irmão dele, sendo que os dois são gêmeos, né? Então, seria mais ou menos essa mesma pegada. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, eu aposto que vocês vão gostar dos conteúdos do Instagram também. Espero, então, que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.